pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Aleluia. Pode vir. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Um dia nós estivemos em uma condição que nós estávamos separados de Deus. Seria por uma eternidade. Mas Deus providenciou Jesus. E sabe, o Espírito dele está dentro de nós. É o próprio fogo que arde. Mas nós devemos corresponder com esse fogo, vibrando em cada culto. A cada momento que nós nos reunimos, nós precisamos demonstrar isso, dizer isso para nós mesmos, lembrar os irmãos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Eu queria que o louvor cantasse mais um pouquinho. Eu queria que você cantasse também junto com eles, com essa consciência: eu sou o povo mais feliz dessa terra. Eu fui transformado. A minha realidade, a minha eternidade foi transformada pelo Senhor. Canta com essa consciência. Vibra com isso em nome de Jesus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha. Estamos prontos para queimar, prontos para queimar, prontos para queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir queimar. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar aqui celebrando a Tua vida em nós, celebrando aquilo que o Senhor fez. Nós estamos aqui para Te cultuar. O Senhor é digno de todo louvor, toda adoração, toda a nossa entrega, Pai. Fazemos isso com toda gratidão e com todo o amor que temos. Muito obrigado por esse tempo e pela unção que está aqui disponível. Nós cremos em crescimento, Pai, e aceleração em nossas vidas. Nós cremos em coisas acontecendo, rompimento em todas as áreas. Nós cremos em um tempo precioso preparado pelo Senhor. Nós sairemos daqui acrescentados por Ti, enriquecidos pela Tua palavra. Será um tempo poderoso. Nós cremos em uma noite que será marcada, Pai, pelas Tuas verdades em nós, nos fazendo avançar em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha, você faz parte do povo mais feliz dessa terra. Graças a Deus. Pode sentar. Glória a Deus pela unção, glória a Deus por esse lugar, glória a Deus por você que está aqui. Na noite do domingo você escolheu o melhor lugar para estar. E graças a Deus por isso. E cadê os nossos aniversariantes, para nós começarmos por eles? Aqueles que fizeram aniversário durante essa semana ou estão fazendo hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Nós como irmãos só queremos mesmo motivo para orar por você. Você pode vir para cá. Nós temos também um presente para te entregar. Nós queremos celebrar a sua vida. Graças a Deus. A irmã Samara disse que aniversariou essa semana, aniversário de casamento, né? Graças a Deus. Tem mais alguém vindo? Glória a Deus. Então estenda sua mão para cá, vamos orar por nossos irmãos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa fase que encerrou na vida deles. E nós queremos que foi um tempo glorioso. E muito obrigado, Pai, por essa fase que inicia agora. Um tempo de muito crescimento, avanço, aceleração em todas as áreas da sua vida. Nós queremos em prosperidade em tudo. Nós queremos eles provando e vendo, Pai, a Tua bondade, a Tua fidelidade todos os dias, Pai. Muito obrigado pelo casamento da irmã Samara, do pastor Marcelo. Nós queremos que eles continuarão sendo essa grande referência que são para nós. Nós queremos em crescimento em tudo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos irmãos. E tem direito também a presente da nossa igreja. Graças a Deus.
Ontem nós tivemos aqui o nosso batismo. Quem estava aqui ontem? Foi um tempo glorioso, tivemos muita gente, muitos familiares, muitos amigos. Nós tivemos também os nossos irmãos aqui sendo batizados, esse tempo que, de fato, é um tempo maravilhoso para cada crente, para cada pessoa que decide receber Jesus, pessoas que nasceram de novo. O batismo, de fato, é um símbolo, né? Uma evidência daquilo que já aconteceu por dentro, e nós estamos ali declarando para os nossos familiares, para os nossos amigos, estamos declarando para o mundo aquilo que foi transformado dentro de nós. E graças a Deus tivemos aqui uma grande festa. Temos até um vídeo, eu queria mostrar para vocês alguns dos melhores momentos que nós tivemos aqui ontem. Glória a Deus. Queria aproveitar aqui e fazer os agradecimentos, né, às pessoas que participaram, tanto antes, durante, depois do nosso batismo. Nós temos a nossa equipe aqui do DOP, né, da nossa igreja. São pessoas, homens valentes que estão aí empenhados também nessa produção desses eventos, desses momentos especiais da nossa igreja. Chegam mais cedo, saem mais tarde. A gente queria também agradecer aqui o irmão Zé Filho, que é o irmão que lidera, né, o batismo, que organiza. Graças a Deus pela vida dele. Queríamos de fato agradecer a ele e a todos que tiveram essa participação no dia de ontem. Amém? Uma salva de palmas para eles também, que trabalharam bastante. Nós gostaríamos agora de chamar os irmãos que foram batizados, e agora nós temos aqui o momento da entrega dos certificados deles. Nós temos aqui uma lista. Eu queria, à medida que eu for chamando, cada um vem, recebe aqui o seu certificado e posiciona-se aqui para a gente tirar uma foto, tá certo? Queria chamar a Adriele Tavares Leite Siqueira. Uma salva de palmas para ela. Alice Maria Gomes, Ferdinande de Souza, Giovana Cleisla de Souza, Jéssica Jane Rodrigues, José de Ribamar Martins, Juliane Ferreira, Lara Aurélia Fialho, Lavínia Valadares, perdão, Maria Luísa Alencar, Paulo Henrique de Souza. Glória a Deus. Vamos tirar aí a foto oficial deles. Glória a Deus. Parabéns, gente. O Senhor é bom. Nosso Verbo News está pronto. Nós temos muitas programações, gente. Eu quero que você fique ligado aí para você não perder nada. Glória a Deus. Você anotou tudo? Sei que você anotou ou decorou, mas eu queria reforçar aqui algumas coisas com você. Na próxima terça-feira, aqui na nossa igreja, nós temos um momento marcante dos nossos VCs, que é o nosso encontrão. Quem já participou de um encontrão aqui? Pois na próxima terça-feira nós vamos ter a oportunidade de estar aqui novamente para fazer uma grande festa. É também um momento de confraternização nosso, né? O fechamento do semestre. Eu sei que você vai estar aqui às 19h30. Pontualmente nós vamos iniciar, então chega cedo. Traz o seu grupo, traz convidados. Essa é uma boa oportunidade também de nós convidarmos pessoas, amigos, vizinhos e parentes para estar aqui festejando e fechando o semestre com chave de ouro. Amém? Então, terça-feira, nós nos encontramos aqui na nossa igreja, exatamente às 19h30. Eu queria também falar sobre o Acamp Kids, que hoje é o último dia para você adquirir o segundo lote com esse preço, né? Preço de segundo lote. Então, vai lá ao final do culto, no balcão de informações, aproveita, você que tem a sua criança, ou tem uma criança na sua vida, um sobrinho, um amigo, o filho de um amigo, não sei, mas envolve essas crianças nessas programações. É algo do Senhor para a vida delas. Amém? Finalzinho de férias, o evento vai acontecer no dia 27 e 28 de julho,
Então você vai ter a oportunidade de enviar a sua criança para lá. Certamente vai ter um tempo de lazer, de brincadeira, é verdade. Mas tem um tempo da palavra. Elas vão ser alcançadas pelo Senhor, dentro da idade delas, dentro do entendimento delas. E é muito importante que a gente envolva as nossas crianças nessas programações. Amém, gente? Tem empresário aqui na nossa igreja, empreendedor. Glória a Deus. No próximo sábado aqui na nossa igreja, às 18 horas, visionários. Você não pode ficar de fora, venha e traga alguém com você também. E a outra informação para nós fecharmos é em relação ao nosso terceiro culto, como você viu aí. Você vibrou com essa informação? Amém. Graças a Deus, nós estamos vivendo o ano da frutificação. E quando nós falamos sobre frutificação, sobre crescimento, o fato é que nós precisamos abrir espaço. Sabe, existem muitas famílias que precisam ser alcançadas, existem pessoas que têm algumas fragilidades em relação ao horário ou distância, e aí essa é uma oportunidade de você informar essas pessoas. A partir de agora, a partir do dia 14, às 10 horas da manhã, nós temos culto aqui na nossa igreja, e aí você precisa estar aqui, traz alguém com você, é a oportunidade de fato de nós alcançarmos famílias nesse lugar. Amém, gente? Então, dia 14 de julho, iniciaremos o nosso terceiro culto aqui na nossa igreja. Isso fala sobre frutificação e sobre crescimento, um tempo extraordinário que nós estamos vivendo. Amém, gente? Tudo certo? Dia 14, marque aí na sua agenda. E cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje aqui, hoje à noite, pela primeira vez na nossa igreja. Nós temos alguém? Olha, temos mãos levantadas aqui à frente, lá atrás. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, para que a gente possa te apresentar aos demais irmãos, e você que está aí próximo a eles, já sabem exatamente o que fazer. Glória a Deus, que honra tê-los aqui conosco. Se você já congrega em algum lugar, leve para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu queria dizer para você que você precisa congregar. E se você decidir ficar aqui conosco, será uma grande honra para nós recebê-los. Amém? Uma salva de palmas aí para os nossos convidados. E ao final do culto eu volto aqui e vou sinalizar para você. Vamos ter uma equipe lá atrás te aguardando. Nós preparamos uma sala exclusivamente para vocês. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presentinho também para te entregar. E isso é uma marca do nosso amor. E nós não queremos que você saia sem passar por essa sala. Vai ser bem rapidinho, 5 minutinhos, tá certo? Mas ao final eu volto aqui e indico o exato momento que vocês vão para esse lugar. Combinado? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia, vai abrindo também o seu aplicativo, a sua carteira. Esse é o momento de nós honrarmos ao Senhor com aquilo que temos, aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos, em nossas contas. Gênesis, no capítulo 4, versículo 3, a palavra diz assim: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Eu quero que você observe esse passado o tempo. No versículo 4 diz: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. E eu quero que você guarde isso: as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Por esse motivo, Caim ficou irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, perguntando: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? No versículo 7 diz: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Eu pedi para você observar esses dois termos utilizados lá no versículo 3 e versículo 4.
falando sobre oferta, falando sobre 2 tipos de oferta, ou sobre 2 condutas na hora de ofertar. Versículo 3 diz que Caim, depois de passado um tempo, ele traz algo ao Senhor. Abel não. Abel foi diligente. Ele entrega das primícias, ele entrega aquilo que havia de melhor dentro daquilo que ele recebeu da parte do Senhor, por meio do seu trabalho. Ele teve um comportamento, uma atitude diferente. Amém, gente? Você precisa perceber essas 2 condutas. Depois, isso gera um resultado, porque o Deus vai se agradar de uma oferta, mas da outra ele não se agrada. E sabe o que a gente precisa entender? Olhar para esse texto, entender exatamente o que agrada ao Senhor. Quando nós vamos ofertar, a gente não pode abrir a nossa carteira, o nosso aplicativo e simplesmente enviar qualquer coisa. Mas a gente precisa entender, eu preciso saber o que agrada ao Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar em diversas outras passagens, nos ensinando sobre dinheiro mesmo. E ela vai ensinar que nós precisamos dar ao Senhor aquilo que tem honra, aquilo que é valioso, inclusive para nós. Mas a gente precisa saber o que é valioso para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Caim, ele se comportou de qualquer jeito. Passado um tempo, sabe, Caim, ele foi pagar primeiro a sua conta de água, a sua conta de luz. Caim foi pagar primeiro a escola dos seus filhos. E aí depois ele veio entregar algo ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não se agradou disso. Aí ele diz no versículo 4, Abel, por sua vez, percebe que Abel teve um comportamento completamente diferente. Diz, Abel, por sua vez, ofereceu a primeira parte. Ofereceu aquilo que era mais valioso, aquilo que de fato tinha honra. Esse precisa ser o nosso comportamento. Essa precisa ser a nossa visão e o nosso entendimento em relação a dinheiro. Quando algo chega em nossas mãos, nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós não podemos de fato entregar qualquer coisa. Nós precisamos ter uma consciência, não é isso que agrada ao Senhor. Eu preciso ser diligente, eu recebi, eu preciso separar aquilo que tem honra, aquilo que deve ser entregue ao meu Pai. Essa precisa ser a nossa consciência. Dinheiro é algo espiritual. Não tenha dinheiro apenas como uma cédula, apenas como números. É algo espiritual. Existe algo que de fato nós precisamos entregar, que não é nosso. São como os direitos autorais. O Senhor tem me dado vida. É Ele quem me dá a capacidade para produzir. É Ele quem dá a você inteligência, habilidades. E nós reconhecemos isso. Quando a gente pergunta, de onde vem essa capacidade que você tem de ganhar dinheiro? Normalmente nós vamos responder com toda facilidade. Foi o Senhor quem me deu. Não é verdade? E a gente precisa de fato reconhecer isso falando. Mas a gente precisa reconhecer isso com atitudes. Se Ele me deu e Ele me ensina por meio da sua palavra que existe um modo de agradá-lo, por meio das minhas ofertas, por meio dos nossos dízimos, eu preciso fazer exatamente como Ele diz. E aí nós vamos dar os direitos autorais daquele que é a origem dos nossos bens. E nós não vamos fazer como Caim, nós não vamos ter esse mesmo comportamento. Pelo contrário, vamos fazer como Abel, aquele que seguiu um procedimento. Porque Deus vai até Caim e pergunta para ele, por que você está assim? Não é certo que se procederes bem serás aceito? Significa dizer que ele sabia do procedimento, como eu e você sabemos. Se você não sabia, está sabendo a partir de hoje. Há um procedimento. Deus pergunta a ele sobre o procedimento. Como nós temos procedido até aqui? A gente precisa pensar sobre isso. Se há um procedimento, houve um ensino antes. Tudo que Deus nos ensina por meio da sua palavra, certamente depois Ele vai nos cobrar de uma certa forma. O que você tem feito com o que você tem aprendido? Em relação a dinheiro, há um entendimento, há um aprendizado por meio da palavra. Como nós temos nos comportado? Ainda nos prendemos ao dinheiro, aos valores? Ou de fato nós consideramos o Senhor? Amém, gente? Então fica com isso no seu coração, há um procedimento. E esse procedimento, depois de conhecido por nós, precisa ser exercitado por nós. Amém? Então eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, nós vamos orar. Se você está aqui, quer fazer do modo tradicional, certamente você já localizou aí na sua cadeira, ou na cadeira à frente, um envelope como esse, e você pode ofertar, dizimar por meio de cédulas, né? Mas se você precisar de meios eletrônicos, aqui atrás nós temos um QR Code, que é o Pix da nossa igreja. Lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas com maquinetas de cartão de crédito, débito. Não sei, você vai ficar à vontade para honrar o Senhor com aquilo que Ele tem feito chegar em suas mãos. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube,
certamente também apareceu para você um QR Code, você, mesmo distante, mas você vai poder certamente honrar o Senhor com aquilo que Ele tem feito chegar em suas mãos, em nome de Jesus. Estenda aí a sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por clareza em relação àquilo que nós temos feito com o nosso dinheiro, na nossa entrega ao Senhor. Nós não queremos fazer de qualquer forma, nós queremos fazer com consciência. Nós queremos seguir, Pai, ofertando, dizimando, não por peso ou por constrangimento, mas nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. E eu declaro que está abençoado os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu creio em multiplicação na vida de cada um, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela, e depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardardes seus mandamentos, e a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros, traga chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros, cada chuva. Prospere, aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio. Diga a tempestade, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em Ti. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A unção do Senhor está sobre esse lugar. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui nessa noite. Aleluia. O Senhor é o Deus que te levanta.
O Senhor é o Deus que te fortalece. É Ele que supre as suas necessidades. Nunca pense que está só, porque a mão do Senhor está sobre você, está sobre a sua casa. Se um dia você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entregou a sua vida de fato, se você nasceu de novo, você tem uma aliança com Deus. E você não está só. Pode ser que você passe por alguns momentos em que você olhe para um lado e para o outro e você não vê ninguém. Existem momentos que nós passamos, momentos difíceis que não tem ninguém. São momentos que são somente nós e Deus. E nós precisamos passar por esses momentos de cabeça erguida, confiando na aliança que nós temos com o Senhor. Sabendo que nós não estamos só, que nós não precisamos e não podemos nos desesperar. Porque o Senhor, o Rei da Glória, aquele que chama as coisas que não existem como se elas já fossem, Ele é o nosso Deus. Ele está conosco. Aleluia. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, o Senhor está com você. O Senhor da glória, Ele está com você. Aleluia, o Senhor dos exércitos está com você. Aleluia. Tem um texto na Bíblia que diz, o Senhor dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir, meu irmão, os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Somente você pode fazer isso. Mas se você está crendo, se você está convicto, se você está firmado nas promessas e na palavra de Deus, pode ter certeza, vai se cumprir na sua vida cada uma das promessas que Ele fez para você. Aleluia. Aleluia, não abaixa a cabeça, meu irmão. Diante da pressão, diante da adversidade, não abaixa a cabeça. Fica firme, seja resiliente. Confie no Senhor. Deposite toda a sua fé, toda a sua confiança no Senhor. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em nossas vidas. Aleluia, meu irmão, fica firme. Aleluia, você vai sair daqui hoje. Aleluia, com algo que Deus vai liberar sobre a sua vida. Eu estou falando isso debaixo da unção do Espírito. Aleluia, Deus vai liberar algo sobre a sua vida hoje. Deus vai liberar a força, vai liberar uma unção para você quebrar barreiras, para você quebrar jugos, coisas que têm prendido você até aqui, que você não tem conseguido romper. Será quebrado pelo poder da unção que vai descer sobre a sua vida agora. Se você crê nisso, levanta a sua mão. Recebe de Deus agora em nome de Jesus. Poder. Recebe poder de Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. Recebe de Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. A unção de Deus está sobre esse lugar. Oh, aleluia. 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 Nada pode nos vencer. Nada pode nos resistir. Aleluia, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivos? Nós temos uma aliança com Deus, somos filhos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, a unção de Deus está sobre nós, nada pode nos vencer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, nós não somos normais, meu irmão, você não é normal. Aleluia, não se conforme em ser uma pessoa normal. Aleluia, nós temos uma aliança com o Senhor. Fomos comprados pelo bom preço. Somos filhos de Deus. Fomos resgatados do império das trevas. Feitos filhos e sacerdotes. Daqui para frente, meu irmão, nós não precisamos de mediadores para nos relacionarmos com Deus. Aleluia, existe uma ligação direta. Você só precisa abrir a sua boca e dizer, papai. Aleluia, o Senhor está com seus ouvidos inclinados para você. Aleluia, pronto para responder a sua oração. Aleluia, mas fale com fé. Fale como filho. Não fique pensando que você é um pobre, miserável, nu, um pecador, um miserável que se perdeu. Você não é isso. Não é isso que a palavra diz que você é. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Meu irmão, nós somos muita coisa.
E nós não podemos andar de cabeça baixa. O lugar do diabo não é acima de nós, botando pressão. O lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Jesus conquistou essa posição para nós. A Bíblia diz que Ele nos assentou nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Aleluia, nós estamos juntamente com Cristo numa posição de vitória. E precisamos permanecer com os nossos 2 pés firmados nessa posição. Ninguém nos tira dessa posição. Ninguém nos abala, ninguém nos derruba, ninguém nos afronta. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, fica firme, meu irmão, coisas vão se manifestar, o melhor de Deus já está aí diante de você, recebe, aleluia, corra a sua carreira, aleluia, viva o melhor de Deus para a sua vida, aleluia, glória a Deus, a unção de Deus está sobre esse lugar, aleluia, esse culto não é um culto normal. Aleluia, esse culto não é um culto normal e não é por causa de mim, não é por causa do louvor, é por causa da unção de Deus que está aqui, é porque Ele te ama, Ele está aqui nessa noite para te levantar, para te fortalecer, para edificar a sua fé. Aleluia, não se distraia, não permita que o diabo roube aquilo que Deus trouxe para você nessa noite. Fica atento, meu irmão. Aleluia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Rapaz, eu estou querendo pregar aqui, mas o negócio está bom demais. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu me alegro com essas verdades. Eu sei que o Senhor está vivo. Ele não ficou morto. Lá dentro daquele sepulcro, em que colocaram uma pedra e colocaram 2 homens lá para ficar fazendo a guarda, para que ninguém tirasse o corpo dele. A Bíblia diz que ao 3º dia, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Oh, glória, Jesus está vivo. Oh, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. E conquistou essa posição de filhos para nós. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você precisa estar animado com essas verdades. Você precisa estar animado com essas verdades. Não deixe as pressões, as dificuldades, as oposições dizer para você o que você deve fazer. Faça aquilo que a palavra de Deus te orienta a fazer. Esteja com os seus 2 pés firmados na rocha, os seus 2 pés firmados na palavra de Deus, e você vai ser inabalável. Amém? Glória a Deus, gente, muito obrigado. Moisés, querido, ministra comigo. Aleluia. Glória a Deus, você está feliz? Glória a Deus. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso aqui do batismo. E esses momentos de batismo realmente, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, né? Na verdade, todas as vezes, quando eu venho ao batismo, participando ali, servindo, estando junto com os meus irmãos, é um momento marcante. Porque no momento do batismo, a pessoa está externando publicamente aquilo que já aconteceu no momento em que recebeu Jesus. Ele morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. E ontem, nossos irmãos se batizando, e eu muito feliz vendo, né, todos nós aqui festejando. E eu estava observando o seu Riba, né, o pai do pastor Fábio, estava batizando, e eu estava me lembrando, e antes do batismo eu estava comentando com a minha irmã, como eu estava feliz de ver o que Deus estava fazendo. Eu me lembro quando eu ainda era um adolescente, eu vinha para Teresina, morava no interior de Altos, bem dentro do interior mesmo. E uma vez por mês eu vinha aqui à cidade, eu tinha uma namoradinha, que não era a Damiris ainda, mas eu vinha para adolescente, né, o jovem, eu tinha aquele namoro, era um namoro cristão, amém? E aí a gente teve por um tempo, mas eu vinha, ficava na casa do seu Riba, e ele sempre me tratou como um filho, sempre me tratou com muito respeito, muito amor mesmo. E eu me lembro que algo que tinha no meu coração era o que eu podia fazer por eles, para o seu Riba e para a Dona Perpétua, esse casal maravilhoso. Era orar por eles. E todas as vezes eu me lembro disso,
Todas as vezes, quando eu ia dormir à noite, eu fazia a oração, as minhas orações, e eu pedia: Senhor, em nome de Jesus, salva o seu Riba, salva a Dona Perpétua. Isso durou vários anos. Eu tenho certeza que os seus filhos também, todos os seus filhos, a família é muito grande. Nós tiramos uma foto aqui, me chamaram para tirar foto na hora da foto da família, e eu me sinto parte da família, os amo bastante. E toda a família orando. Deus salvou primeiro a Dona Perpétua, algum tempo depois, salvou o seu Riba. E, queridos, eu vou dizer para você, a oração do justo pode muito seus efeitos. Seus filhos, noras, genros, todo mundo ali orando, e o Senhor salvou esse casal maravilhoso. Amém? Glória a Deus, que bênção. Então, queridos, se você está orando por alguém para que essa pessoa seja salva, não pense que é difícil demais. Às vezes a gente quer colocar a nossa força para fazer as coisas, mas não é na nossa força. Amém, queridos? É na força do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, pregar o Evangelho e orar com convicção. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, se ele ainda não é crente. Ore pela sua família, Deus vai salvar eles. Não deixe de interceder pela sua família. Não deixe de interceder pelos seus. Deus é poderoso para fazer. Amém? E Ele fez, eu fico muito feliz ontem, seu Riba, o que Deus fez. Você estava ali se batizando, meu Deus, que maravilha, fiquei muito feliz. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu estava orando a respeito desse culto, e pedindo a Deus uma palavra. Senhor, o que eu devo falar amanhã? Eu gosto sempre de pedir a direção do Senhor, e o negócio estava sério porque já estava bem tarde e não tinha vindo nada ainda. E eu continuei perseverando em oração e pedindo ao Senhor alguma direção daquilo que Deus queria que eu trouxesse hoje, qual era o propósito de Deus, porque Deus sabia as pessoas que estariam aqui. Amém? E não tem nada a ver comigo, queridos. A pregação da palavra, o fato de eu estar aqui em cima do púlpito ministrando, isso é só um detalhe. Mas o grande propósito de Deus é alcançar o povo. Amém? Por isso que não tem nada a ver comigo, por isso que a minha confiança não está em mim, a minha confiança está no Senhor. Porque Ele é o maior interessado em alcançar as pessoas. E o Senhor colocou no meu coração, para falar a respeito, o tema da mensagem seria correndo a carreira da fé. Amém? E o Senhor colocou no meu coração alguns pontos que eu vou falar aqui, que são algumas coisas que são importantes quando nós decidimos seguir a Jesus. Amém? A nossa carreira, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, ela é comparada a uma maratona, a uma carreira. Não é algo pequeno, não é algo rápido. É toda uma vida. Amém? Quando um atleta vai correr numa São Silvestre dessa, ou numa dessas grandes competições de muitos quilômetros, que exige resistência, eles precisam ter uma disciplina. Amém? O atleta mesmo, aqueles que só vão para correr, eu não sei, mas aqueles que são atletas, que se preparam para aquilo, eles precisam ter uma disciplina. Eles precisam ter uma alimentação diferenciada. Quando eles vão correr, eles vestem umas roupas diferenciadas. Eles têm um ritmo da carreira. Eles não podem sair correndo muito velozes, porque se eles fizerem isso, poucos metros depois, eles já vão estar muito cansados, exauridos, e vão precisar parar. Mas também não pode ser muito devagar, porque se for devagar, os que estão atrás vão passar, e aí não vai fazer muito sentido, porque no final das contas, o objetivo é vencer a corrida. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como se desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Então, queridos, quando alguém recebe Jesus como seu Salvador, quando faz essa decisão de abrir mão da sua vida, porque é interessante, queridos, que no momento do novo nascimento ali existe uma bifurcação.
É um ponto em que para cá você tem um caminho e para cá você tem outro. E você precisa fazer uma decisão. E no momento que você escolhe seguir a Jesus, a viver o Evangelho, você tomou um caminho. Amém? E quando você começa aquela caminhada, existem algumas coisas que você precisa fazer, que você precisa entender, para que você seja bem sucedido nessa caminhada. Então a pessoa vem, ela recebe Jesus, ela nasce de novo, e é muito importante isso, queridos. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Porque muitas pessoas, às vezes, elas pensam que o fato de vir à frente, e muitas pessoas vêm à frente só porque o fulano tocou e diz, vai lá, minha irmã, vai lá, puxa no braço, e a pessoa vem, a pessoa nem estava querendo vir, mas veio por pressão. Isso não é o novo nascimento. É necessário que nós falemos sobre isso para que a pessoa entenda o que é e o que não é o novo nascimento. Porque o novo nascimento há um despertamento para algo. Quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho e ela entende que precisa de Jesus, ela entende que precisa renunciar à sua vida para receber aquilo que Jesus conquistou e viver dentro do propósito de Deus. Quando ela ouve aquela mensagem, aquilo toca no seu coração e há o arrependimento, ela vem à frente e ela recebe Jesus. E quando ela recebe Jesus, ali está estabelecido o novo nascimento. Dali para frente, a pessoa não é mais uma pessoa normal, uma pessoa comum. Não está mais morta espiritualmente. Agora ela está numa condição de vida. O interessante é que quando ela recebe Jesus, ela vai continuar com a mesma roupa que está, com o mesmo cabelo, com o mesmo pensamento. Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. No momento do novo nascimento, o espírito é recriado em Deus. E nós imediatamente passamos a ser filhos de Deus. Amém? E a partir dali se estabelece uma aliança com Deus. Por quê? Porque a pessoa creu no que Jesus fez. E o fato dela crer em Jesus traz para ela a salvação. Efésios 2, capítulo, versículo 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, no momento em que a pessoa creu em Jesus, a graça o alcança. E ele nasce de novo. A partir daquele momento ele é salvo, está numa condição de salvação. Se morrer ali, já sabe para onde vai. Amém, queridos? Só que o seu espírito já está salvo. Agora, a alma que é o seu intelecto, o seu entendimento das coisas, é o seu arcabouço que você veio trazendo desde quando você nasceu. Todas as suas emoções, todas as suas frustrações, todo o seu conhecimento, todas as suas dificuldades, elas continuam lá com você. E aí você está numa situação em que é necessário que haja um ajuste. Por quê? Porque o espírito está perfeito. Só que a alma está numa outra condição. E a carne nem se fala, porque a carne, ela sempre vai tender para o pecado. A carne nunca vai se converter. Com a carne nós precisamos subjugar. Amém? Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir daí, queridos, é necessário uma renovação do entendimento. A alma que estava naquela condição, uma condição natural, de quando você ainda estava morto espiritualmente, ela precisa ser renovada. E qual é essa renovação da alma? Como é que a gente vai fazer para renovar essa alma? Quais são os parâmetros que vamos usar para que nós possamos ter esse novo estilo de vida? O padrão, queridos, é a palavra de Deus. Amém? Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa entender que você precisa da palavra de Deus atuando na sua vida. Ela precisa ser real para você. É necessário que nós
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e qual é a sua vontade para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela contém todas essas ferramentas que nós precisamos para que nós possamos crescer em Deus. Amém? Ou seja, a pessoa nasceu de novo, ela tem que entender que o espírito já está pronto, está perfeito, a alma precisa ser renovada, a carne precisa ser subjugada. E aí começa essa jornada, começa essa caminhada. E queridos, quando você tem um bebê, uma criança que acabou de nascer, o José, meu filho, tem 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses, vai fazer 1 ano e 11 meses, agora é dia 9. E ele está começando a ter contato com as coisas, começando a ter experiências. É só um bebê. Inclusive, quando eu vou corrigir ele, ele fala, papai, só um bebê. Já desse tamanho, já sabe essas coisas, né? E, queridos, é interessante que as emoções do José, elas variam de 0 a 100 muito rápido. Se as coisas não saem do jeito que ele quer, que ele gosta, ele imediatamente fica vermelho, fica chateado e começa a falar não, assim, uma sequência de não, que eu acho que se eu tentar falar daquele jeito eu não vou conseguir. É tanto não por segundo, chateado e sai, deita no chão. E aí nós precisamos ter o cuidado, porque uma criança, você precisa corrigir a criança, mas você precisa entender que a criança também está passando por transformações. Não é a criança começar a birrar e você pegar o cinto e dar 2 lapadas nas costas do menino e tá tudo. Não é assim que funciona. Precisa ter a correção, precisa ter o parâmetro que você vai estabelecer, mas precisa ter ali o cuidado, o amor. E quem é pai sabe como fazer, né? E é interessante que as emoções, elas variam muito. E quando a pessoa nasce de novo, queridos, como eu falei inicialmente, todo o arcabouço emocional, todas as frustrações, todas as dificuldades, elas permanecem lá. Você vive uma nova realidade no espírito, mas naturalmente você continua com a sua mesma mente, com as suas mesmas dificuldades. Existem pessoas que foram criadas num contexto em que era tudo tranquilo. Os irmãos calmos, pacíficos, os pais educados, os pais calmos, que educavam de uma forma mais... tem até uma nomenclatura que eu não vou me lembrar agora, mas tinha uma forma mais light de lidar com os filhos, e as crianças cresceram, se tornaram adultos tranquilos, bem resolvidos em algumas situações, com suas emoções mais equilibradas. Mas, por outro lado, existem pessoas que fazem parte de contextos totalmente diferentes. Pessoas que nasceram num contexto de pais abusadores, de mães abusadoras, de parentes que sofreram os mais diversos tipos de abusos físicos e emocionais. Pessoas que passaram por frustrações terríveis e nunca conseguiram lidar com isso. Nunca conseguiram sair da condição que estavam. Elas passaram por um trauma e ficaram lá naquilo. E essa pessoa vem e recebe Jesus. E, queridos, o bom de nós recebermos Jesus é que não é só mais uma religião. Não é só mais algo que a gente vai fazer parte de um grupo, de um clube. Não é só mais um lugar que a gente vai ter para ir aos domingos à noite, às quinta-feiras. Não é isso. Quando você recebe Jesus, a unção de Deus vem sobre a sua vida e ela começa a te capacitar para que você comece a vencer todos esses obstáculos que eu falei aqui anteriormente. A partir de então, você tem uma graça que não é algo normal, que não é algo natural, que é algo que só se explica através da fé. E isso te capacita, te possibilita a romper com aquelas travas que te deixaram presos até aquele momento. Até o momento em que você recebeu Jesus. Para que se vença essas coisas, você precisa primeiro entender isso. Amém? Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê todos os apóstolos, discípulos de Jesus, todos os autores, escritores do Novo Testamento, eles começam a trazer uma mensagem de liberdade.
daquilo que Jesus fez, a obra redentora de Jesus, conquistou uma condição diferenciada para o ser humano, que é uma condição que rompe todos os parâmetros e paradigmas normais e naturais do homem, da sociedade normal, amém? Da humanidade, do núcleo que o ser humano sempre viveu, das sociedades. A partir de então é possível suplantar tudo isso através da fé, amém? E através do conhecimento da palavra de Deus. E aí o indivíduo começa a receber coisas que anteriormente não tinha. Às vezes não tinha um pai, e ele começa a sentir um sentimento muito forte de que ele tem um pai agora. Deus é o seu pai. Talvez nasceu sem uma mãe, mas a partir dali, Deus passa a ter aquele papel de mãe. E aquela falta, aquele buraco que tinha até então, ele é preenchido pela presença do Senhor, pela companhia do Espírito Santo. O Senhor leva aquele homem, aquela mulher a viver uma nova condição. Queridos, eu estou falando para vocês que o Evangelho é poderoso para quebrar todos os paradigmas, todos os julgos, todos os pesos que vieram com você até aqui. O Evangelho é poderoso para desfazer tudo isso, para tirar todas as amarras, todos os pesos, todas as travas que impediram que você crescesse até ali. Quando Jesus chega na sua vida, tudo isso pode ser quebrado através do conhecimento da palavra e através da fé. Amém, queridos? Conhecendo a palavra de Deus e usando a fé, precisamos começar a falar como é que nós queremos viver. Aqueles pesos que nos perseguiam, nós precisamos começar a falar com eles. Vocês não fazem parte da minha vida. Eu sou uma nova criatura. Eu não vivo mais debaixo do jugo do diabo. Eu sou filho de Deus. Essas verdades, essas realidades vai pavimentar o caminho que você precisa andar. Amém, queridos? E eu sou muito feliz, eu gosto muito disso, porque isso que eu estou falando para vocês não é uma teoria. Amém? Não é algo que eu ouvi alguém falar do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Eu já vi pessoas extremamente oprimidas, opressas pelo diabo, pessoas que viveram condições terríveis de traumas, e ela vem para Jesus, e ela tem a sua vida emocional restaurada, se torna um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de sabedoria, que naturalmente era impossível alguém que nasceu e que viveu numa condição como aquela pudesse viver. Mas o Evangelho, ele é poderoso. Aleluia, o Evangelho é vivo. A palavra, ela funciona de fato. Isso não é, queridos, uma filosofia humana, uma vã filosofia, mas o Evangelho, ele é real. Ele é o poder de Deus. Você que está aqui e já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você sabe o que eu estou falando. Porque você sabe a condição que você estava antes de Jesus e a condição que você está hoje. E, queridos, o indivíduo passa por essa transformação, tem as suas emoções restauradas, está bem, está firme com o Senhor. E ele começa a desenvolver a sua caminhada. No início era engateando, mas agora, como já está com algumas coisas alinhadas, já está começando nessa grande jornada, ele já começa a apressar um pouco mais o passo. E Deus, queridos, ele começa a cooperar com essas pessoas. Todos nós que recebemos Jesus, estamos aptos a viver os milagres de Deus. E Deus vai cooperar com cada um de nós, queridos. À medida que nós nos submetermos à sua vontade e falarmos a palavra e crermos naquilo que Deus pode fazer. O Evangelho é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer contexto. E aí Deus começa a pegar um homem que outrora era um traficante de drogas, era um homicida, uma mulher que outrora fora prostituta, uma pessoa que fez coisas terríveis, e ele transforma em uma nova criatura. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo?
A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que bênção, queridos. É uma nova condição, é uma nova realidade. E se você está nessa condição, comece a operar nos dons do Espírito. Comece a buscar os dons do Espírito. Eles vão começar a se manifestar na sua vida. Às vezes nós olhamos para nós, queridos, com um olhar normal. Nós queremos nos ver com uma lente normal. Como aquilo que é no mundo normal, no rudimento normal do mundo. Como é que funciona? Se você tem alguma habilidade, uma facilidade de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, você rapidamente começa a ascender e você começa a fazer parte de grupos e você é promovido e daqui a pouco você está na liderança de alguma coisa, você está fazendo num cargo, né, de destaque. Mas se você, por outro lado, tem alguma dificuldade de falar, alguma dificuldade de resolver problema, a tendência é que você seja jogado para o canto, você se torne um marginal. Seja colocado à margem. A tendência é essa. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, qualquer um, seja o doutor, que tem o diploma de doutorado, pós-doutorado, ou seja, o analfabeto, se ele tem uma aliança com Deus, o Espírito de Deus está sobre ele, e ele está apto. Está apto a se mover nos dons, está apto a pregar a palavra, embora haja às vezes uma dificuldade ali na oratória, na fala, mas queridos, eu vou dizer para vocês, existe somente uma linguagem do poder de Deus, sinais e prodígios. A pessoa precisa somente saber falar, pode falar errado do jeito que for, mas se ele está cheio do Espírito Santo, ele impõe as mãos sobre qualquer enfermo e aquela pessoa vai ser curada. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós não podemos nos limitar nas nossas debilidades. Precisamos confiar no Senhor e saber que Ele é poderoso para fazer o que eu não posso fazer. Porque está falando para vocês aqui hoje, isso para mim, há alguns anos atrás, era extremamente impossível. Pelo fato de ser extremamente introspectivo. Quase não falava. Quando eu fiz o rema, os irmãos perguntavam, ei, esse menino fala? Porque eu não falava. Ficava calado, ficava ouvindo as pessoas. Eu tinha medo de falar, tinha medo de errar. Porque quando eu era criança, falava besteira e as pessoas repreendiam. E aí falava, esse menino só fala besteira. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu só falo besteira, eu só falo besteira. E aí você cresce, se torna um adulto e fica com aquele drive mental, que é a palavra da moda, né? Instalado na cabeça. Mas, queridos, quando Cristo vem sobre nós, quando a unção do Espírito vem sobre nós, e entenda bem, mesmo nascido de novo, tendo comunhão com Deus, vivendo uma vida, tentando viver uma vida que agradava o Senhor, ainda vivia nessa condição de dificuldade de fala, de relacionamentos, de resolução de problemas. Até na vida profissional mesmo, quando eu ainda era criança, eu tinha muita dificuldade na escola. Muita dificuldade mesmo. Na quinta série eu sabia ler, mas muito ruim. E, queridos, eu vou dizer para você, uma vez que o Espírito de Deus vem sobre nós, quando nós entendemos, as coisas elas são transformadas. E uma vez eu falei com o Senhor, numa situação bem triste que eu passei, de humilhação mesmo. Né? Não que eu quis cantar aquela música do Sabor de Mel, não tem nada a ver com isso. Eu nunca tive problema com isso. Mas eu pedi ao Senhor, numa oração de um menino, muito sincera mesmo a oração, eu falei, Senhor, me tira dessa condição. Eu não quero mais viver, as pessoas ficarem sorrindo de mim pela minha burrice, pela minha dificuldade de falar, pela minha incapacidade de resolver algum problema. Matemática para mim era algo terrível. O que era aquilo, meu Deus do céu, eu consegui entender letra e número, meu Deus do céu. E, queridos, todas essas coisas, elas foram simplesmente, para mim, se tornaram naturais. Quando eu estava na universidade, fiz cálculo 1, cálculo 2, cálculo numérico, geometria analítica, geometria descritiva, álgebra linear, todas essas coisas, para mim, não eram mais impossíveis. Mas o que era isso? Isso aí era algo natural? Não era algo natural.
Nós precisamos confiar no Senhor não somente para coisas espirituais, mas para a nossa vida também. Nós precisamos confiar que Deus é poderoso para nos capacitar e nos tirar de qualquer condição, de qualquer situação. Aí Deus começa a cooperar, queridos. Deus começa a ajudar, Deus começa a trazer sabedoria e entendimento. E as coisas começam a fluir. Glória a Deus. E o segundo ponto, queridos, que eu queria falar, continuando isso que eu estou falando com vocês, é a necessidade de manter um coração de servo. Porque você começa a caminhar, Deus começa a cooperar com você, as coisas começam a acontecer, os milagres de Deus começam a se manifestar, e você começa a ver aquilo ali com espanto. Como assim? Deus está curando, Deus está salvando, Deus está libertando. Você está lançando uma palavra e Deus está alcançando as pessoas. E aquilo é espantoso. Para quem nunca passou por aquela experiência, no momento em que passa, ele começa a achar estranho. E, queridos, nós temos uma facilidade muito grande em achar que somos nós que fazemos as coisas. Nós temos uma facilidade muito grande em quando nós estamos ministrando a palavra, ou quando nós somos levados para algum lugar, chamados para orar por alguém, que Deus cura, que Deus liberta de espíritos malignos, que Deus faz alguma coisa, a gente começa a querer crescer de alguma forma. Isso é natural do ser humano. Não vem dizer para mim, não, isso aí não passa na minha cabeça. Passa sim. Somos seres humanos. Isso é algo normal do ser humano, e é por isso que nós precisamos entender a palavra e direcionar as coisas para o lugar certo. Pedro e João, queridos, eles eram homens normais, naturais. Eram homens que eram semi-analfabetos. Homens incultos. Tanto é que lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aqueles homens que estavam lá na cidade, era um momento festivo na cidade, eles perguntaram como esses homens incultos, homens indoutos que não têm cultura, eles falam nos nossos idiomas a respeito das coisas de Deus. Eram homens que não tinham muita capacidade. Mas quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, eles começaram a ficar diferentes. E tem uma passagem que eu acho muito interessante, ela cabe muito bem nisso que eu estou falando agora, no que diz respeito a nós direcionarmos para o lugar certo as coisas que Deus faz através da nossa vida, e nós não nos perdermos na caminhada, achamos que somos nós que fazemos. É quando o Pedro e João estão subindo ali para orar, às 3 da tarde, na Porta Formosa, a porta do templo, eles estão passando por ali, e tem um aleijado que era colocado diariamente ali, naquela porta. Talvez naquele dia que ele foi colocado ali, no fatídico dia em que Pedro e João iam passar, para aquele aleijado, era só mais um dia, era só mais uma situação. Vieram, colocaram ele lá, eu acredito de manhã cedo ele já estava lá, porque o pessoal que vive disso, cedo eles já estão lá, pedindo esmola para um, para outro, um passava, xingava, dizia, caçava o que fazer, e outro, aquela coisa, uns davam alguma coisa, mas teve uma hora, mais ou menos às 3 da tarde, que Pedro e João vinham passando, acredito que eles estavam conversando normalmente, falando, olha, mas impressionante o que Deus fez na nossa vida. Pedro e João conversando ali, passam do lado do aleijado, e aquele aleijado vê aqueles 2 homens, rapaz, aqueles caras ali devem ter alguma coisa. Ei, dá uma esmola. Pedro e João param diante daquela situação e eles veem uma oportunidade de manifestar o poder de Deus. Pedro e João eles estavam cheios do Espírito, cheios da palavra. E eles se depararam com uma oportunidade. Eles tinham visto Jesus curar aleijados, tinham visto Jesus curar cegos, tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Eles tinham visto Jesus ressuscitar, ele mesmo tinha ressuscitado. E eles viram a oportunidade de manifestar a glória de Deus. E aí eles falaram assim, olha rapaz, eu não tenho nem ouro e nem prata aqui, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu fico pensando, rapaz, o que será que passou pela cabeça daquele aleijado? Porque se ele disse que não tinha nem ouro e nem prata, e o que ele estava pedindo muito provavelmente era uma dessas duas coisas, ele ficou na expectativa, rapaz, o que é que eu vou receber aqui? Aí Pedro fala, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Nada. O aleijado ficou olhando para Pedro, admirado, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Pedro, depois de ter lançado a palavra, ele creu no que ele falou. A Bíblia diz que ele pegou na mão daquele aleijado e levantou.
Queridos, os pés daquele homem, muito provavelmente as pernas, era tudo... Sabe como é que é perna de pessoas que têm deficiência, né? Muito provavelmente era todo desengonçado. Mas no momento em que Pedro pega na mão daquele homem, levanta tudo que estava errado, tudo que estava torto, desengonçado, aquilo tem que começar a se ficar reto, tem que começar a se organizar. E a Bíblia diz que ele pisa os seus 2 pés firmemente, pula e começa a correr e gritar, glorificando a Deus, entrando dentro do templo. Ou seja, o milagre aconteceu. A nossa fé, queridos, ela precisa estar apoiada em 2 coisas. Nós precisamos crer na palavra, de fato, porque a nossa fé precisa estar embasada na palavra, mas quando nós exercermos a nossa fé, nós precisamos ter uma segunda atitude, que é uma ação. A fé, ela tem uma ação correspondente. E foi exatamente o que Pedro fez. Pegou na mão daquele homem, levantou ele, e ele foi curado. Aleluia. E o que é interessante, queridos, é que quando aquele homem entra dentro do templo, lá estavam aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, com toda aquela pompa, aquela religiosidade terrível. E o aleijado começa a gritar e apontar para aqueles 2 homens que eles tinham feito aquilo. Pedro e João chegam e eles começam a fazer um discurso. Está lá em Atos, capítulo 3. Vocês vão ver que Pedro fala assim: irmãos, por que vocês olham para nós como se pela nossa própria santidade ou bondade nós fizéssemos esse homem andar? Ou seja, Pedro está dizendo, não tem nada a ver comigo. Não fui eu que fiz esse homem andar. Foi Jesus. Amém, queridos? Quando nós estamos na nossa caminhada cristã, nós precisamos direcionar para Jesus tudo o que Ele fizer através das nossas vidas. Não é eu, não depende de mim. E é por isso, queridos, que quando você sabe que tem uma chamada da parte de Deus, você não pode se acovardar, olhando para você mesmo, olhando para as suas debilidades, porque o seu dom não tem nada a ver com você. O seu dom é para alcançar os outros. Então você precisa criar vergonha na sua cara, quando você tiver uma chamada da parte de Deus, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu não consigo, mas eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Muitos de nós, queridos, estamos parados, estáticos na vida cristã, porque a gente olha, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei nem falar. E aí você perde a sua vida, o chamado que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para a sua vida, fica estagnado naquela mesma situação a vida inteira. Você era para estar correndo, mas você está parado porque você está se acovardando. Não foi para isso que Deus chamou você. Queridos, é necessário nós tomarmos a nossa posição, tomarmos a posição de filhos de fato. E assumirmos essa responsabilidade, essa incumbência que o Senhor disse, olha, ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sei nem falar. Faz mímica. Faz línguas de sinais. Mas prega a palavra. Faz alguma coisa. Nós não podemos ficar parados, querido, na nossa vida cristã. Recebemos algo tão maravilhoso, tão sobrenatural sobre as nossas vidas e vamos passar a vida inteira sempre no mesmo nível, sempre nos mesmos erros, sempre nas mesmas debilidades e dificuldades. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para uma vida em que nós vamos correr a nossa carreira, que nós vamos glorificar a Deus através das nossas atitudes, que nós vamos glorificar a Deus através da nossa vida. Existem algumas pessoas que têm um chamado mais específico. Sabemos que tem os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons ministeriais. Mas existem também os ministérios de socorros. São aqueles ministérios de serviço dentro da igreja. E, queridos, não fique esperando Deus chamar você, aparecer para você de madrugada num sonho e dizer, João, faz isso. Ele não vai fazer isso. A palavra já está aqui nos instruindo aquilo que nós precisamos fazer, que nós precisamos servir ao Senhor com alegria, que nós precisamos exercer o nosso chamado. Então começa a fazer alguma coisa. Se você está na igreja há muito tempo e não serve em nada, você está perdendo tempo. Procura algum departamento para servir.
para ser útil no reino de Deus, Deus conta com você. Eu quero dizer para você que existe algo sobre a sua vida que Deus não compartilhou com ninguém. É seu, Deus deu para você. É individual. E aí vai depender de você, ou sim ou não, de você mesmo, se você vai desenvolver isso ou se você vai ficar estagnado. Aleluia. O chamado, ele é irrevogável. Está lá, está diante de você. Você sabe que Deus tem chamado você para uma grande obra, para alcançar algumas pessoas, para alcançar um grupo de pessoas específico. Você sabe disso. Mas às vezes, querido, pecados, às vezes amarras, às vezes limitações, às vezes dificuldades, têm impedido do cristão de crescer espiritualmente, de se envolver. E é por isso, queridos, que nós precisamos dia e noite estar firmados nessa palavra. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. Você precisa fazer um compromisso com você mesmo. Todos os dias tirar um tempo para o Senhor. Todos os dias tirar um tempo para ler a palavra, um tempo para orar. Isso é necessário. Isso não é algo que você pode decidir se pode ou não fazer. Isso é vital. Se você nasceu de novo, você precisa, todos os dias da sua vida, tirar um tempo para o Senhor, um tempo de comunhão. Que aí o Espírito Santo vai começar a te direcionar para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve se comportar, como você deve lidar com as suas emoções, com as suas dificuldades. O Senhor está aí, meu irmão. Só depende de nós. E nós não podemos nos perder nessa nossa caminhada. Amém, queridos? Algo que nós não podemos ser negligentes é com o dom e com o talento que Deus nos deu. A Bíblia conta uma parábola, não vou abrir, está lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, fala sobre a parábola dos talentos. Jesus contando aquela parábola, ele disse, olha, o Senhor ia viajar, e antes de viajar, ele chamou 3 pessoas, e ele deu talentos para essas pessoas, que eram moedas, dinheiro. E as quantias que foram repartidas foi segundo a sua capacidade. Isso é interessante. O que eu estou falando aqui para vocês não é que todo mundo aqui vai ter aquela oratória de estar no YouTube com 1 milhão de visualizações. Não tem nada a ver com isso. Amém? Mas todos nós recebemos da parte de Deus alguma capacidade. Recebemos algo da parte de Deus com o qual nós podemos servi-lo. Amém? E eu vou dizer para você, se você for fiel no pouco que você tiver, que você acha que é pouco, se o seu alcance for cuidar da sua família, se você é uma senhora e só cuida da sua família, mas você faz com diligência, faz com amor, faz do jeito que Deus diz para você fazer, o seu galardão não vai ser diferente daquele que alcançou muitas pessoas. Porque você foi fiel naquilo que Deus chamou você para fazer. O reino de Deus, queridos, ele é diferente do mundo. O mundo está relacionado a quantidades. O reino de Deus está relacionado à fidelidade. Amém, queridos? E aqueles homens receberam aqueles talentos, aquelas quantias de acordo com a sua capacidade. É normal. Aqui nós temos várias pessoas de vários níveis sociais, intelectuais, culturais. Amém? Isso é normal. Jesus estava usando uma linguagem que as pessoas ali poderiam entender. E ele pega para ele dá 1 talento, segundo a sua capacidade. Para outro, ele dá 2 talentos, que também era segundo a sua capacidade. E para o terceiro, ele dá 5 talentos, que era segundo a sua capacidade. A Bíblia diz, queridos, que na hora que o Senhor saiu, o que recebeu 2 foi lá, trabalhou, granjeou, com os 2 que tinha, conseguiu mais 2. O outro que recebeu 5, na hora que recebeu, já foi lá, trabalhou, fez, foi e voltou, conseguiu mais 5. E o que recebeu só 1. Provavelmente, ele olhou para as suas debilidades, para as suas dificuldades. Ele pensou, rapaz, esse Senhor aí, ele é severo, ele colhe onde não planta, ele é duro. Então, assim, se eu for investir isso aqui, eu posso perder. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enterrar.
E quando ele chegar, eu tiro e dou para ele. Só que não foi esse o propósito daquele senhor dar aqueles talentos para aquele homem. O objetivo era que aqueles homens granjeassem com o que eles receberam, trabalhassem com aquilo. Queridos, nós precisamos entender que haverá uma prestação de contas. Na nossa caminhada cristã, depois de tudo o que Jesus fez por nós, nós vamos ter uma prestação de contas daquilo que Deus dispensou sobre a nossa vida, sobre aquilo que fizemos com que Deus nos deu. Nós precisamos, queridos, viver a nossa vida de forma tão intensa, com um desejo ardente de, no dia em que Jesus estiver lá, nós estivermos diante de Jesus, no tribunal de Cristo, o Senhor olhar para nós e dizer assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Esse texto faz parte do contexto ali, mas olha, entenda isso que eu vou falar. É muito interessante, que ele disse: olha, você foi fiel no pouco. O que recebeu 2 foi fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito. Mas ele foi fiel com o que recebeu. Queridos, nós precisamos ser fiéis com o que recebemos de Deus. Deus liberou sobre a sua vida algo para você fazer, algo para você desenvolver, algo para você granjear e alcançar outras pessoas, ser uma bênção para outras pessoas, ser um refúgio para outras pessoas, ser aquela pessoa que quando está debaixo de pressão, as outras pessoas chegam para você e pedem ajuda, pedem uma oração, pedem que você vá visitar. Deus liberou isso sobre a sua vida. E às vezes nós estamos olhando para nós mesmos e sendo egoístas, porque a gente pensa em nós. Não, eu não vou fazer isso porque eu vou passar vergonha. Não tem nada a ver com você, meu irmão. É a pessoa que vai precisar. É ela que está precisando do seu dom. Está precisando de você. E queridos, eu vou dizer para você, o nosso papel é fazer o que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 17 diante. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, pegarão em serpentes, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Isso foi a ordenança de Jesus. Agora a gente quer pensar demais na hora que vai orar. Porque a gente pensa, será que se eu orar ele vai ser curado? Não tem nada a ver com você. O meu papel como servo do Senhor, como filho de Deus, é fazer o que ele disse. E o que foi que ele disse para fazer? Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E põe as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Então o meu papel é fazer o que Jesus disse. Daí para frente é com Jesus. A palavra é dele, ele se responsabiliza. Nós precisamos colocar as devidas responsabilidades sobre quem tem as responsabilidades. A responsabilidade de curar é de Deus. A responsabilidade de ir e impor as mãos é minha. Então eu faço o que Jesus mandou fazer. E Jesus faz o que ele disse que faria. É assim que funciona no reino de Deus. Não tem nada a ver com a minha capacidade, com o que eu posso fazer. É o Espírito que está dentro de mim, que está dentro de você, que se move, que cria as coisas, que transforma o natural para o sobrenatural, que tem o poder de interferir em situações que naturalmente são impossíveis de ser resolvidas. A nossa carreira, queridos, cristã, ela precisa ser uma carreira que no final nós possamos falar como o apóstolo Paulo disse. Ele disse, olha, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ao longo da nossa carreira, queridos, o diabo vai tentar tirar a sua fé. Ele vai tentar colocar situações para tirar você do foco, tirar você do centro da vontade de Deus. E se você não tiver diligência naquilo que a palavra nos orienta, no que diz respeito à comunhão com o Senhor, a leitura da palavra, uma vida de oração, de comunhão, você pode se perder no caminho. Fica quieto nesses momentos, né? Queridos, nós precisamos entender que nós não somente precisamos, nós não fazemos parte de alguma coisa que a gente só precisa vir e ir para casa e está tudo certo. Nós precisamos correr a nossa carreira.
Existe algo para me fazer. Diga assim, existe algo para me fazer. Você precisa fazer algo. Não podemos ficar estáticos na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E Deus, queridos, Ele quer fazer coisas grandes através de você. Coisas grandes através da sua vida. Olhe para as suas mãos. Olha, nessas mãos que você está olhando, se você recebeu Jesus como seu Salvador, essas mãos têm poder para curar. Essas mãos têm poder para libertar. Essas mãos têm poder para você impor elas sobre as pessoas, levantar as mãos e elas serem cheias com o Espírito Santo. Está tudo aí nessas mãos. Agora o que está faltando talvez seja o entendimento, porque talvez até o conhecimento você tenha disso, mas precisa ter um entendimento, porque você conhecer alguma coisa não quer dizer nada. Você saber de alguma coisa, isso não quer dizer nada. Aquilo precisa ser real para você. O Evangelho, queridos, existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia muito mais do que eu, muito mais do que o nosso pastor, muito mais do que o Guto, a nossa maior autoridade. Existem pessoas estudiosas da Bíblia que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, sabem homilética, exegese, todo tipo de coisa, de texto, de teologia conhece. Mas aquilo para ele não significa nada, porque ele não crê. É só conhecimento vazio, é só uma compreensão, é só uma linha de raciocínio, uma vertente que ele entende ali, uma vertente de pensamento. Mas aquilo não significa nada. Mas, queridos, para nós o Evangelho precisa ser vivo e real. O momento em que Jesus entra na nossa vida, isso precisa começar a ter alguma mudança. Se você recebeu Jesus e a sua vida continuou da mesma forma, tem alguma coisa errada. Porque tem que haver uma mudança. Tem que haver uma inclinação diferente. O Espírito que está dentro de você, ele vai te levar, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E você que recebeu Jesus, você sabe disso, porque Ele tem falado com você diariamente. O Senhor, o Espírito que está dentro de você, Ele tem te trazido à memória a necessidade de ler a palavra, a necessidade de orar, de se consagrar. Mas muitas vezes você tem sido negligente à voz do Espírito que tem falado com você. Porque está colocando os seus deleites, a sua vontade, a sua vida à frente daquilo que Deus tem para você. Eu vou dizer algo para você, queridos. A unção, ela tem um preço. As pessoas acham que vão se mover nos dons, que vão fazer e acontecer de qualquer jeito. O preço, queridos, é para que nós possamos ter essa consciência. Jesus já fez tudo, já está feito. Está sobre nós, está disponível. Agora, eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar nisso. E para mim acreditar nisso, eu preciso matar a minha carne. Porque a minha carne, ela sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Então, para mim chegar diante de uma pessoa que está aleijada e botar a mão sobre ela, a minha mente, a minha carne vai dizer, ela não vai levantar, porque naturalmente é impossível. Lógica. Mas para mim crer que eu, colocando a mão sobre um enfermo, sobre um paralítico, sobre um cego, ele vai ser curado, eu preciso crer. E para mim crer, eu preciso pegar a minha carne e colocar ela no lugar. Eu preciso que o Espírito que está dentro de mim esteja mais forte do que a carne. Porque, queridos, quando nós temos a compreensão, e todos nós que já nos movemos no dom em algum momento, nós sabemos que quando nós estamos nos movendo no dom, não tem nada a ver com a gente. Não é nós que estamos fazendo aquilo ali. Não tem como. Não tem como. Uma vez nós estávamos orando aqui no departamento de conselheiros. Tinha 7 pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. E nós pegamos ali o texto de Atos capítulo 19, explicamos para as pessoas o que era o batismo com o Espírito Santo. Porque falamos sobre Atos capítulo 2. As pessoas entenderam, queridos, e quando nós colocamos a Bíblia em cima da mesa e que nós impomos as mãos, nenhuma palavra foi dita, as pessoas foram cheias com o Espírito Santo. Todas que estavam lá falaram em línguas. Todas foram cheias da glória de Deus. O que é isso? Aí você olha para mim, eu não tenho como fazer isso, meu irmão.
Você não tem como fazer isso, mas o Espírito que está dentro de você, ele tem todo o poder. E se nós fizermos o que ele disse para nós fazermos, vai acontecer do jeito que ele disse que aconteceria. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é vivo, a palavra é real, Jesus está vivo, Jesus está voltando, queridos. Nós precisamos estar firmes nessa palavra. Aleluia, nós precisamos estar convictos todos os dias. Cristo morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Ele me salvou. Queridos, nós estávamos condenados ao inferno. Nós iríamos padecer eternamente no inferno, mas Jesus entregou a sua vida e nos salvou da condição de pecado e de morte e nos fez novas criaturas. Aleluia! Oh! Se você não se alegra com isso, meu irmão, eu não tenho como. Eu fico feliz demais com essas coisas, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Você também sabe o que Jesus fez na sua vida, do lugar que Ele tirou você. E tenha ciência, meu irmão, Deus vai te levar para outros lugares muito maiores, maiores do que você já pensou, maiores do que você já imaginou. Se você for fiel com aquilo que Deus confiou a você, a sua carreira vai ser uma carreira de bênção, de vitória, de crescimento, de avanço. Você vai alcançar milhares de pessoas. Precisamos ser fiéis com aquilo que Deus confiou a nós. E a nossa carreira vai ser uma grande bênção. Amém, queridos? Fica de pé. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está sobre esse lugar, meu irmão. Aleluia. A unção de Deus está sobre esse lugar. Oh! Se você chegou aqui doente, meu irmão, você vai sair daqui curado. Porque há poder no nome de Jesus. Se você deseja o batismo no Espírito Santo, você vai sair daqui cheio do Espírito nessa noite. Aleluia. Eu quero saber se aqui no meio de nós tem alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, mas que deseja recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Quer ter a sua vida transformada por Deus. Está cansado de viver uma vida no pecado, uma vida presa, uma vida distante do Senhor. E sabe que precisa vir para Jesus. Se você está aqui nessa condição, esse é o momento que você tem a oportunidade de receber o maior presente que um homem pode receber, que uma mulher pode receber, que é a salvação da sua alma. Queridos, os dons de curar, os dons de sinais e prodígios e maravilhas, tudo isso vai ficar aí. Isso aí é momentâneo. Todas as pessoas que foram curadas, até as que foram ressurretas, elas morreram depois, mas a salvação ela é eterna. E nós não sabemos, queridos, o dia de amanhã. Nós não podemos folgar e pensar, agora eu vou construir isso, vou fazer isso, vou investir aqui, vou fazer aquilo outro, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus estava contando uma parábola e um homem estava fazendo exatamente esses planos. Jesus diz na palavra, diz assim, ó, tolo, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Ou seja, nós precisamos ter a consciência de que essa vida aqui é passageira. Mas a vida com Deus ela é eterna. E se você quer receber Jesus como seu Salvador e ter a sua vida transformada nessa noite, levante a sua mão que eu quero orar com você. Temos alguém? Aleluia. Se tem alguém aqui que já recebeu Jesus como seu Salvador, mas por algum motivo acabou esfriando na sua fé, acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas deseja retornar nessa noite, levante sua mão que eu quero orar com você. Temos alguém? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos convidar os perdidos, queridos. Aquelas pessoas improváveis que você pensa, essa aqui nunca vai ser crente. Convide ela para vir à igreja. Ore por ela. Aleluia, Deus vai salvar. Amém? Se você chegou aqui com alguma enfermidade, com algum diagnóstico do médico, pode ser um diagnóstico simples, mas pode também ser aquele mais cabeludo. Levante sua mão aí onde você está. Tem alguém com algum tipo de enfermidade que precisa de oração?
Amém? Todos curados? Glória a Deus. Aleluia. É bom assim. É bom, o evangelho é bom para não ficar doente. Mas se ficar doente, a gente ora e é curado. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós precisamos... Oração por cura. Amém? Levante sua mão onde a senhora está. Eu só preciso ver você. Isso. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E nós se o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se a senhora crê nessa palavra, que Jesus morreu naquela cruz, para que a senhora fosse curada, para que a senhora fosse salva, em nome de Jesus, receba a sua cura aí agora. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, eu falo com você agora, saia em nome de Jesus. Eu declaro vida e paz sobre a vida dessa mulher. Eu declaro ela sendo curada agora, do alto da cabeça, à planta dos pés, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Receba a sua cura aí agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém? O Senhor está conosco, Ele nunca nos abandonou. Fiquem firmes na palavra, queridos. Sejam abençoados praticando essa palavra. Que palavra poderosa, irmãos. Eu sei que você está saindo daqui diferente essa noite, assim como eu. Amém? Eu queria aproveitar e indicar aqui alguns livros que tem tudo a ver com o que o pastor Josué ministrou aqui para nós essa noite. Esse livro é maravilhoso, O Espírito da Fé. Esse outro livro aqui, Chamados por Deus, é um livro que vai te ajudar a entender sobre serviço, sobre chamado, sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E esse outro livro, Uma Vida Cheia do Espírito. São livros que estão ali no nosso Verbo Shop que podem te ajudar, te trazer instruções poderosas aí, te ajudar nessa edificação ao longo também dessa semana. Eu queria saber, cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho com a sua mão. Lembra que eu falei que voltaria, que tem uma sala lá atrás preparada para você. Olha os irmãos lá atrás te aguardando. Faz um sinal aí para eles. Você pode ir lá agora mesmo. E quem trouxe os nossos convidados também pode seguir com eles, para que eles não fiquem deslocados. Uma salva de palmas para eles, bem calorosa. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, voltem outras vezes. Nós temos lá fora uma cantina que hoje está preparada pelas virtuosas, esse departamento tão poderoso da nossa igreja, nosso departamento de mulheres, né? Departamento de mulheres da nossa igreja. Então passa lá e contribui com esse departamento que de fato é poderoso. Aproveita, passa no nosso balcão de informações e faz a inscrição da sua criança, do seu sobrinho, não sei, de alguma criança que você tem na sua vida. Não deixe para depois. Aproveita, hoje é o último dia com desconto do segundo lote. Amém? Tudo certo? Terça-feira, às 19h30, nós temos um encontro aqui na nossa igreja, um encontro marcado. Chega antes, começa às 7h30, 19h30, mas chega antes, senão você nem vai achar lugar. Traz um convidado com você. Eu sei que nós vamos fazer uma festa linda aqui em nome de Jesus. Amém? Então tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar e boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Uma semana abençoada, irmãos. Um abraço.